bom que você acessou o nosso canal, que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Eu, um discípulo obediente. A obediência marca a vida do servo e da serva de Deus. Deus se agrada, Deus se alegra, Deus usa gente que obedece, gente que é fiel ao seu mandamento. E aprendemos na última semana que Deus nos deixou 2 grandes mandamentos. O primeiro é relacional, eu, Deus, o meu próximo, e o segundo é apostólico, ide. Então, toda a igreja que tem um ministério apostólico é a igreja que está indo, é a igreja que está fazendo missões, é a igreja que está preocupada em atender ao mandado, obedecendo o ide do Senhor Jesus. Pastor, o senhor é apóstolo? Não. O dom do apostolado existe? Existe. Mas os apóstolos foram aqueles 12 dos dias de Jesus. Mas todo homem e mulher que tem desejo de abrir igrejas, todo homem e mulher que gosta de... Quantos aqui já abriram uma congregação? Deixa eu ver aqui. Olha aí, quantos? Gente que o coração ferve. Você tem o dom do apostolado, ou seja, você tem um dom de plantar igrejas, fortalecer igrejas, consolidar igrejas. Então, a nossa igreja, por exemplo, tem 2 ou 3 pessoas com o dom do apostolado e serão tremendamente usadas aqui para a glória de Deus. Então, o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Deus acima, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: amarás, vamos juntos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você não conhece a Deus, porque Deus é amor, é pleno em amor, é totalmente amor, e nós precisamos amar os nossos irmãos. Pastor, eu não consigo me relacionar bem com fulano de tal. Corrija isso orando, jejuando, buscando ao Senhor e se arrependendo, porque o seu ministério não vai fluir se você tiver alguma raiz de amargura, algum ressentimento no seu coração. Quem entendeu, diga amém. Precisamos ser plenos. E o outro grande mandamento é a grande comissão. Ide, vamos juntos? Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aprendemos também na semana passada que a nossa igreja está consolidando 5 bases propósitos, ou seja, nós temos 5 bases nas quais cada ministério está alocado, ou seja, base adoração, só para dar um exemplo, e Arim, que é da coreografia, está na base adoração. Toda quarta-feira, se eu não me engano, ou toda terça, segunda e terça, o encontro que você tem com a Patrícia, segunda ou terça-feira, o ministério que está ligado à base adoração se reúne para alinhar o coração, para alinhar a mente, para fortalecer os laços de liderança e principalmente para desenvolver o seu ministério com louvor. Então, cada base da igreja tem um número X de ministérios e estes estão totalmente ligados, subordinados, e estamos trabalhando para continuarmos nessa transição, porque durante muito tempo não foi assim. Então nós estamos iniciando, estamos dando o primeiro passo, agora vamos entrar num segundo momento, quando vamos começar a reunir os ministérios da igreja, alocar na base correta, e estes vão, cada líder vai ter um encontro semanal com o líder da base. Quem está entendendo, dá um sorriso. Então você vai ter um encontro semanal para receber, para ser apacentado, para ser cuidado, porque líder também sofre.
Sofre ou não sofre? Às vezes o líder do ministério está passando por uma dor terrível e você só quer cobrar dele, mas você não se relaciona com ele, você não sabe o que está passando na vida dele e você trata mal aquela pessoa, a pessoa já está mal lá fora, ela chega na igreja, é maltratada também. Aonde é que ela vai parar? Lá fora. Então nós estamos desenvolvendo esse cuidado uns aos outros para que a gente possa ter uma igreja que viva de fato em comunhão. Um corpo vivo, saudável, trabalha unido para o mesmo fim. Já pensou se você saísse de casa e uma parte do seu corpo fosse para a direita, uma outra parte para a esquerda, uma outra fosse para frente? Algumas igrejas são assim, o pastor fala uma coisa do púlpito e lá embaixo está tudo fazendo do jeito que acha que é melhor, do jeito que pensa. E é esse ajuste, é este corpo bem ajustado, bem alinhado, que cresce. Bem ajustado, bem alinhado. Todos servindo uns aos outros, todos ajudando uns aos outros. Exemplo, no dia 9 de março, teremos aqui uma programação especial promovida pela nossa MCM em interdependência com toda a igreja. Então, no encontro que tivemos hoje para alinhar esse evento do dia 9, eu disse o seguinte para as irmãs: a base serviço precisa ser acionada. Por quê? Porque é quem abre a igreja, é quem vai manter tudo organizado aqui, banheiros, água, porta aberta, ar ligado. Base serviço. A base comunhão precisa estar sendo acionada também, porque vamos receber 300 mulheres aqui. Então, você que trabalhava só no domingo, Rodrigo, Roberta, Marcos, quem mais está aí? César, olha, os seus dias de paz acabaram, porque todo evento em que vier gente de fora para a nossa igreja, tem que ter recepção, tem que ter gente no estacionamento, tem que ter diácono para dízimos e ofertas, porque não existe culto de adoração a Deus sem dízimos e ofertas. É, pastor? Não existe, irmãos. Abriu o templo, ligou o ar, é adoração. Venha preparado para ofertar ao Senhor, para glorificar ao Senhor também com os seus bens. Fale para o seu irmão assim: olha, não seja avarento. Fala com ele aí, pode falar, olha dentro do olho dele. Não seja avarento. Adore ao Senhor com os seus bens. Aí você precisa da base de comunhão aqui com toda a infraestrutura. Tudo, diáconos servindo aqui, servindo ali, liberando espaço, todo mundo trabalhando, todo mundo servindo. Agora já pensaram: ah não, é a programação da MCM, aí não vem ninguém, só vem as mulheres. Aí elas chegam aqui, o portão está fechado. Mas não será assim para a glória de Deus. Amém? Então a gente precisa da base de missões também aqui. Por quê? Porque pessoas vão se converter. A gente precisa dos conselheiros, a gente precisa, ou seja, nós precisamos de todas as bases sempre servindo, todos os ministérios sempre disponíveis, sempre presentes. Não existe evento dos adolescentes que a igreja não precisa estar, não existe evento dos jovens que a igreja não precisa estar presente, que todos que servem na igreja não estejam prontos. Nós somos um corpo só. Repita comigo: um corpo só. Um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só direção. Então, vamos nos apropriar de tudo que temos recebido, para que a gente não fale outra língua. Nós falaremos uma língua só, e vamos estar juntos para desenvolver isso. Então, falamos na semana passada sobre a base de adoração: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Todas as vezes que você pensar em vida cristã, não pense em celebração domingo de manhã, domingo à noite e na quinta-feira à noite. Pense num estilo de vida que adore ao Senhor, adora no fechamento de contratos, adora quando vai assinar um cheque, adora quando vai pagar a pessoa que limpou o seu jardim, adora quando você passa lá no seu condomínio e estão lá aqueles funcionários e você leva uma água para eles, sol quente, estão eles lá trabalhando para deixar o seu condomínio bonito. Comece a fazer a luz de Jesus brilhar.
Há muitas formas de você manifestar a glória de Deus e nós desejamos que você assim o faça. E nós encerramos então na semana passada dizendo sobre o enchimento do Espírito Santo. O enchimento. E está escrito assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos? Sujeitando-vos uns aos outros no amor, no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E encerramos dizendo o seguinte: só vai sujeitar-se, servir uns aos outros, doar-se, sacrificar-se, suportar os outros, aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Se não estiver cheio do Espírito Santo, não consegue suportar a carga que o outro traz. Quando é que você vai ser paciente? Quando é que você vai ser tolerante? Quando é que você vai poder usar a longanimidade? Quando é que você vai se parecer com Deus, que todos os dias renova sobre nós o quê? A sua misericórdia. E por que é que nós não somos consumidos? Por causa das misericórdias dele, que se renovam sobre a nossa vida. Então precisamos nos revestir de Cristo, para ensinar bem o filho, para amar e cuidar da esposa, amar e cuidar do esposo. Eu falei para Raquel, ela cuida tão bem de mim que se Deus a levar antes, eu não caso mais. Por que você está rindo assim, Kel? Porque vai ser tão difícil encontrar alguém como Raquel. Olha, a minha esposa é uma bênção, irmãos. Fale o mesmo para a sua todos os dias. Fale o mesmo. Fale o mesmo. Fale o mesmo para o seu esposo. Encha o ambiente de amor, de cuidado. A vida é muito difícil. Deus disse, é melhor serem dois. Mas é melhor serem dois quando há muito amor, muita compreensão, e olha, tem que estar cheio do Espírito. E eu sei que Raquel é cheia do Espírito, porque para me aguentar não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Seu esposo deixa a toalha na sala? Deixa? Vai chegando em casa, vai deixando o rastro, fica lá? Uma vez um homem chegou em casa e disse assim: faz uma coisinha diferente hoje, esposa. Aí ela disse: vai lá e compra uma coisinha diferente, né? Queridos, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos crescer nisso. A essência da adoração revela ser a nossa sujeição a Deus, a nossa rendição total, incondicional, porque é isso que Ele pede. Ele não pede menos. Mateus 4,10: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, só a Ele. Diariamente nós somos tentados a prestar culto a alguma outra divindade que está tomando o seu coração e a sua mente, e você nem percebe. Há pessoas escravas das mais variadas coisas. Estas coisas dominam a vida delas, e elas acabam sendo regidas por estas coisas ou fatores. E nós precisamos identificar aquilo que toma a maior parte do seu tempo, tem potencial para se tornar um Deus seu, o seu Senhor, sem que você perceba. E nós precisamos identificar isso. Deus não aceita dividir nossa adoração ou devoção, somente a exclusividade lhe agrada.
Não se trata de ser ele o primeiro em sua vida, mas ser exclusivo. Mateus 6,24 nos diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. É assim que vamos promover a adoração em nossa igreja, rendendo nossas vidas a Deus no amor, demonstrando na obediência à palavra e ao seu Espírito Santo, cumprindo o ID em ato de obediência e amor. Não queremos a superficialidade dos encontros de celebração, mas levar cada membro do corpo de Cristo a uma vida de adoração plena, diariamente, refletida no cônjuge, na família, nos amigos, na sociedade. Ontem tivemos um encontro do corpo diaconal na casa do irmão Gama, do diácono Gama, do irmão Jefferson, aqui no centro da cidade. Tivemos também um encontro informal lá na casa do Marcos e da Rose. E nesse encontro onde estivemos, informal mesmo, ele convidou algumas famílias. Se você não foi convidado, você precisa conhecer melhor mais perto o Marcos, né, que toca aqui o contrabaixo. E ele chamou algumas pessoas para ir lá na casa dele, e nós fomos agraciados com uma tarde maravilhosa, onde a gente ouviu o testemunho, onde a gente bateu papo, onde as mulheres fizeram coreografia, inclusive logo mais a gente vai transmitir aqui, tá, Yairin, para ver se você aprova algumas delas. Um tempo gostoso. E o que eu quero destacar desse encontro que tivemos? Ouvimos o testemunho de vida deles. Que coisa linda, Valmir. Que coisa linda, o testemunho de vida deles. 3 anos... o pastor Moadir batendo neles, falando de Jesus para eles todos os dias. Hoje eles estão aqui servindo ao Senhor e glorificando a Jesus, porque alguém se importou e demonstrou amor por eles, cuidou da vida deles, e eles hoje são o que são, porque a graça e a misericórdia de Deus os alcançou. Todas as vezes que a gente pensar em cumprir a missão, devemos pensar naquele que nós adoramos. Não é servir. Jesus disse: olha, depois que vocês fizerem tudo que eu mandei, considerem-se inúteis, porque só fizeram porque eu mandei. Não é isso. Deus não está preocupado com o quanto você faz, que horas você acorda, com quantas pessoas você fala de Jesus. Não, Ele não está preocupado com isso. Ele está procurando adoradores, gente que o busque pelo que Ele é, pelo que Ele realiza, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pelo que Ele já fez em nós. Gente que adore com mente, com coração, com alma. Não é gente que canta aqui na frente ou que prega. É gente que o ama, que o adore, que o coloque sempre em primeiro lugar. Há pessoas que pintou uma oportunidade, deixa tudo e vai. Nem pergunta, ainda atribui como sendo bênção. Não, a bênção de Deus. Mas espera aí, meu irmão. Nem sempre uma porta aberta para a sua vida é porta aberta pelo Senhor. Nem sempre. Paulo teve diversos momentos em que ele disse assim: olha, me abriu uma grande porta para pregar o Evangelho, mas como eu não estava com paz no Espírito, eu fui procurar o discípulo tal, para ver o que ele estava precisando. Eu senti falta dele. O amor, queridos, é que vai transformar o mundo. Não é o quanto uma igreja trabalha, é o quanto ela ama, é o quanto ela se doa, é o quanto ela percebe as pessoas, é o quanto ela se entrega totalmente a fazer o que Cristo mandou fazer. Todos que fazem parte da base de adoração estão recebendo nos encontros da equipe, alinhando os ministérios, as diretrizes e modo como vamos capacitar, treinar e colocar em prática este que é o imperativo do nosso Senhor Jesus. Vejam bem, queridos, na base de adoração estão ali hoje o Acácio trabalhando, servindo ali no multimídia, na internet, e também a Jaqueline e o Fábio, que coordena essa parte, né? Um ministério da base de adoração. Então o Fábio que coordena isso. Vocês já sabem que aqui nós temos um problema gravíssimo de acústica. Na verdade, nem acústica tem, né? Nós temos um problema aqui muito sério e que a gente precisa tratar, porque nem todo mundo consegue ouvir nossa equipe de louvor com alegria,
Por quê? Porque fica muito alto. Fica ou não fica? Fica muito alto. O pastor Cândido gosta disso? Claro que não. Nem eles gostam. O que a base de adoração quer fazer é o melhor para Deus, mas atingindo quem? Quem está aqui. Não, meu louvor é para Deus. Não, aqui é você, né? Então, peraí. Não, meu louvor é para Deus. Não, mas também não é só a bateria, né? O meu louvor é para Deus. Não. A igreja precisa ter visão. A igreja precisa fazer, e o que já vem fazendo, louvado seja o nome de Jesus, desde que aqui chegamos, desde que aqui cheguei, né, eu e a Raquel, nós não temos visto problema nenhum nos investimentos que a igreja precisa fazer para melhorar o seu ambiente de culto, porque o que nós desejamos não é cantar aqui, mas levá-los à adoração ao Senhor no tempo de culto, na celebração. Eles não ficam satisfeitos, eu muito menos, quando a gente vê alguns irmãos lá fora, porque tem problema de audição, tem problema com altura, com volume, e eu não posso mentir para vocês, vocês sabem disso. Quantas vezes eu também tenho vontade de esperar o louvor lá fora. É culpa deles? Não, nós temos um problema aqui de acústica, mas que será resolvido. Eu vou repetir, mas que será resolvido. Acho que pouca gente está com problema com a altura, louvor, então pode seguir. Mas vejam bem, preocupação com aqueles que estão cultuando. A base de adoração, a Patrícia e toda a equipe, estuda a melhor forma, trabalha, mas aqui, irmãos, se você chegar ali no centro da igreja e fizer assim, com ela pura, você vai ouvir várias palmas aqui dentro. A reverberação é muito grande. Nós temos o retorno que joga para lá, só a parede, joga para lá e fica um barulho tremendo aqui dentro. Aí o Fábio fez o levantamento de algumas coisinhas. A gente vai investir aí, se Deus quiser esse ano ainda, pelo menos de 60 a 70 mil reais. Mas tem que investir. Por quê? Porque nós queremos todos aqui dentro felizes e satisfeitos, ouvindo bem, confortavelmente. Cada ministro que toca e que canta vai estar com um pontozinho no ouvido. Se ele quiser bem alto, ele vai botar só no ouvido dele, aleluia, amém. É mais fácil a gente investir no povo que está aqui no púlpito do que dar um retorno para cada um de ouvido aqui. Então a gente vai investir em quem está aqui. Para quê, irmãos? Para que todos possam adorar a Deus em todas as partes do culto com alegria, com plena alegria. Nosso louvor é tão bom, é ou não é, irmãos? Turma toca bem, ensaiam, são dedicados e a gente precisa equalizar isso. Então, isto que nós estamos vendo, o Fábio já me passou a lista de coisas que a gente precisa adquirir. Agora o que a gente faz? Como é que a gente está ensinando? A gente pega tudo, repassa para a administração vai, conforme dízimos e ofertas, fazer a programação, e são eles que vão adquirir, ou seja, no tempo próprio, na hora certa, quando o recurso estiver pronto. Mas a gente precisa olhar para frente. Pastor, mas se a gente vai ampliar, isso vai poder ser usado de novo? Tudo vai poder ser usado de novo. Tudo vai ser usado, nada será perdido, mesmo que a gente faça a ampliação. Pois bem, queridos, isto é o que diz respeito à nossa base adoração. E eu quero iniciar hoje a base missões. A missão da igreja em relação ao mundo está diretamente ligada à evangelização do descrente. Você sabia que um dos sinais da volta de Jesus é que este evangelho será o quê? Pregado em todas as nações, em todo mundo. Para todo mundo se converter, pastor? Seria muito bom, mas é para servir de testemunho. Ou seja,
eles não vão poder cantar aquele hino, Não Me Falaram de Cristo. Quem se lembra aí? Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Pessoal mais novo aí, geração diante do trono, não conhece. João 1, 12, 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não há outro meio do homem livrar-se do estado de condenação em que está, somente por meio de Jesus, ou seja, a pregação do seu evangelho é que as pessoas terão a oportunidade de voltar para Deus. Deus nos deu o ministério da reconciliação. O mundo está perdido e precisa que eu e você, então, nos engajemos na missão. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa missão se concentra em espalhar essa verdade, onde Cristo ainda não foi anunciado. Paulo não era de perder tempo ou ficar parado onde Jesus já havia sido pregado. Romanos 15:20, sempre fiz questão, vamos juntos? Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. A ordem de Cristo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, é tarefa inacabada, pois ainda há inúmeros povos, nações e tribos que ainda não conhecem Jesus, Jesus de Nazaré. Na caminhada que fizemos o ano passado, pelos 52 bairros da nossa cidade, nós vimos pessoas aqui em Maricá que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Com esse número de igrejas que tem aqui? Sim, com esse número de igrejas. Mas como assim, pastor? Eles sabem que tem a igreja, mas ninguém nunca sentou com ele para falar do plano de salvação, para falar de Jesus. Nós temos uma ilusão muito forte na nossa mente de que as pessoas da nossa cidade só não recebem a Jesus porque não querem. É engano seu e meu. Se nós não falarmos do amor de Cristo, da graça dele, se a gente continuar trabalhando aqui na igreja, reunindo aqui na igreja, fazendo um monte de coisa aqui na igreja, e ganha o ano todo fazendo a mesma coisa, e chegar no final do ano, o mesmo número de pessoas, ou às vezes em alguns casos até decréscimo. Sabe por quê, queridos? Porque nós não estamos fazendo de fato o que ele mandou fazer, mas nós estamos mantendo estruturas que entra ano, sai ano e você não tem resultado prático nenhum. Jesus não quer saber quantos encontros a gente tem na semana. Jesus Cristo não quer saber, ele não vai perguntar nada disso a você. O que ele quer é que você fale de Jesus o quanto antes ao maior número possível de pessoas, porque quando ele voltar, bem-aventurado será aquele que estiver fazendo isso. É o que ele disse. Então eu e você vamos nos lembrar um pouquinho do que Jesus disse, não é? Quando ele estava falando sobre o amor e a misericórdia, ele disse assim: olha, vocês se ufanam, se gabam, ficam felizes por dar o dízimo disso, mas se esquecem do amor, da misericórdia. Aí o que Jesus vai dizer? Devias fazer estas coisas. Ele não estava condenando o dízimo, como alguns pensam. Devias fazer estas coisas sem omitir estas aqui. Então, queridos, vejam bem, o que já dissemos
os 2 primeiros anos aí atrás, não é que tenha que acabar ministério A, B, C ou D, mas todo ministério cheio do Espírito Santo vai cumprir a missão. Quem está entendendo? Sabem por quê, queridos? Não foi o pastor Cândido que distribuiu dons e ministérios. Foi quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo repartiu dons à igreja, ministérios à igreja. Para quê, irmãos? Para cumprir a missão. Não era para a gente colocar presidente, vice-presidente. Não, estou falando da estatutária não, tá, irmãos? Que é uma questão legal. Diretor disso, diretor daquilo, diretor. Aí vem para cá, pastor Mário, passa a semana toda discutindo, falando, discutindo, e briga, e vai, e volta, e sobe, e desce, entristece um, entristece o outro. Não quero mais saber disso. Ninguém aguenta isso não, irmãos. Você não foi levantado por Deus para isso. Você foi levantado por Deus para cumprir o ID. O ministério deve estar alinhado à visão da igreja. O ministério precisa pensar em ganhar almas para Jesus. O ministério precisa pensar como Jesus pensou. Ele não criou estas coisas, queridos, que temos. Nós é que montamos um monte de coisa, enchemos a nossa agenda de um monte de coisas. Chega o final do ano, Deus chega para você e pergunta assim: e aí, quantos discípulos, quantas pessoas você cuidou esse ano? Quantas pessoas você levou aos pés de Jesus? Nenhuma, Senhor. Então você perdeu um ano da sua vida. Repito, temos 5 bases onde os ministérios da igreja estarão alocados. Mas estes ministérios vão começar a olhar para a missão e não para a sua estrutura e não para o seu círculo. Não, nós vamos olhar para Cristo, para a missão. Aí sabe o que vai acontecer? O ministério A vai começar a pensar em ganhar gente para Jesus, estratégias, porque foi isso que ele mandou fazer. Ele não deu o dom para você ficar vindo para a igreja e construindo aqui altares para você ou para sua família, seja para quem for. É difícil? É muito difícil, mas a gente vai chegar lá para a glória de Deus. Todos os ministérios olhando para a missão, todas as pessoas da igreja respirando a missão, todas as pessoas amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a Ele mesmo. Isso é o que vai contar. Aí, tudo que você fizer, você vai prosperar. Não é isso que está escrito? Tudo que você fizer vai prosperar, se você obedecer. Agora, e quem não obedece? Como é que fica? Infrutífero, improdutivo, cheio de problemas e passando problema para os outros também. Mas fale para o teu irmão assim: olha, não será assim com você. Você vai frutificar a 100 por 1. Ministra aí sobre a vida dele. Nós precisamos ter foco. Lá na classe integração eu dei o exemplo da padaria, né? Quando você olha lá, padaria, o que você pensa? Pão. Aí você chega lá, quero 5 pães. Não tem pão. Ah, mas como assim? Está escrito padaria lá? Não, mas não tem pão. Se você quiser, tem biscoito amanteigado, tem bolo, tem pudim. Essas coisas tem na padaria? Tem. Mas o que é que não pode faltar na padaria? Pão. Se não tiver essas coisas, quem vai à padaria vai para comer, comprar pão. E quem vem à igreja? E quem serve na igreja? Jesus disse que nós teríamos vida e vida com abundância. Como é que a gente vai explicar que estatisticamente tem mais gente fora da igreja do que dentro? E eu não estou falando do mundo, eu estou falando de gente que já esteve aqui dentro e saiu. Tem mais gente fora do que dentro. Isso tem que tirar o nosso sono. Como é que pode uma pessoa estar aqui dentro e sair, e ir para o mundo de novo? Ah, pastor, é porque ele não foi convertido de fato. Você vai dar conta dessa alma lá no céu, porque não é isso que a Bíblia diz.
Se uma pessoa chega para Jesus, para o corpo de Cristo, ela deve receber atenção, amor, cuidado, carinho, discipulado, batismo. Viu onde foi que entrou o batismo? É depois que a gente ama, cuida, respeita, trata, orienta. Aí você vai, batiza, começa o discipulado mais forte, caminha com aquela pessoa. Há muitas pessoas, irmãos, que deixam a igreja magoadas. Eu não estou falando da Igreja Batista em Maricá, não. Estou falando de diversas igrejas. E da nossa. Pessoas que deixam a comunhão daquela igreja, caminham por outros lugares e, pela misericórdia e graça de Deus, acabam indo a outros lugares, a outras realidades evangélicas, cristãs, e lá permanecem. E nós precisamos olhar muito para isso, porque não é só fazer missões, não é só ganhar as pessoas, tem que ganhar e tem que discipular. E o discipulado não acaba nunca. Tem que abrir as portas, mas fechar a porta de saída. E isso só se estivermos desenvolvendo todos a mesma missão, com o mesmo coração de Jesus. Já disse alguns dias passados aí, se eu não me engano, numa quinta-feira, líder tem que ter o coração de Jesus. Tem que ser como Jesus. Não pode ser diferente. E para isso ele precisa do molde que Cristo e só Cristo pode nos dar. A pregação ou a divulgação das boas novas de salvação em Cristo não se limita à nossa comunidade, mas deve ser simultaneamente levada a efeito desde a nossa vizinhança até os confins da terra. Queridos, o pastor Marcos, da igreja Betesda, Batista Betesda, ele veio aqui e ele, ali aqui na sala pastoral, ele disse o seguinte: Pastor Cândido, eu me sinto honrado em receber a oração nesta igreja, porque quando eu cheguei aqui em Maricá, 40 anos atrás, eu passava aqui na frente, eu não era convertido ainda. Depois que eu me converti, eu sempre admirei, porque esta igreja aqui é a mais antiga aqui na cidade. É uma igreja séria, aleluia, de respeito, glória a Deus. Uma igreja abençoada. Cadê o sorriso? Ele está falando de vocês. E eu me sinto honrado. E ele estava aqui de joelhos, nós oramos, e ele foi com a família para Portugal, para o trabalho que eles vão iniciar lá. Eles vão viajar no dia 11 de março. Ore pelo pastor Marcos, pela pastora Patrícia e por sua filha, que agora me fugiu a mente. Miriam, exatamente isso. Miriam, obrigado, Lívia. Então precisamos muito método, forma, estilo, estratégia, tudo isso para facilitar o cumprimento da missão. Não é para dizermos que temos de casa em casa, que temos células, que temos evangelismo, que temos sopa e palavra, que temos uma semana com você, que, se Deus quiser, em março vamos trazer para a igreja o primeiro bairro em que a igreja vai passar uma semana inteira, batendo de porta em porta, fazendo recenseamento, sabendo se é crente, se não é crente, quem é, quem não é, minuciosamente nesses bairros, uma semana. E no sábado, toda a igreja, repita comigo, toda a igreja vai estar nesse bairro, quando vamos fazer um impacto lá, de pregação do evangelho, para Deus plantar uma igreja nesse bairro. Agora, isso é projeto de um pastor, ou foi Jesus que mandou a gente fazer? Jesus que mandou a gente fazer, irmãos. Eu estou quase me considerando inútil. Estou quase nesse nível de me considerar um inútil, porque a gente precisa fazer o que Ele mandou. Aí você acrescenta isso, o prazer e a alegria de fazer por ser salvo.
aí você é aprovado por Ele, aí Ele vai estar com você. E nós queremos que a nossa igreja tenha alegria em fazer aquilo que Ele deseja. O método, a forma, o estilo ou estratégia de trabalho são facilitadores no cumprimento e nunca um fim em si mesmos. Internet, filmes, rádio, TV, etc., contanto que a mensagem seja passada da maneira mais clara possível. O Espírito Santo se encarrega de convencer o pecador no exato momento da evangelização. João 16, 8-11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. É isso que o Espírito Santo fez no meu coração e no seu coração quando você se converteu, quando você entregou a sua vida a Jesus. Ele te convenceu do pecado, você é um pecador. Do juízo, porque aquele que está sem Jesus vai para onde? Para o inferno, não tem meio termo. E da justiça, porque Ele foi preparar um lugar para nós. Quantos já estão garantidos aí no céu? Mas nós precisamos levar outros também. Nossa família também. Nossos amigos também. Nossos vizinhos também. O Espírito Santo fará a parte que cabe a Ele, à medida que fizermos a nossa parte no processo. Nossa tarefa é intransferível. Nossa participação é indispensável. Se semearmos pouco, o que vai acontecer? Vamos colher pouco. Mas se semearmos muito, muito também ceifaremos. Já disse isso o ano passado e repito. O pastor está querendo superlotar a igreja? Não, daqui a pouco a gente vai começar 2 cultos. Mas isso não é o problema. Eu quero salvar o quê, irmãos? Fala alto, Lívia, porque ninguém aqui sabe ainda. Já estou aqui há quase 2 anos. O que o pastor já disse aqui? Salvar o quê? A cidade. Comecem a olhar para a cidade. Tem um lugar aí que diz assim: pare de sofrer. Não precisa dizer onde é não. Não é? Pare de sofrer. E a nossa frase aqui vai ser a seguinte: esqueçam a igreja e abracem a missão. Pastor, o que é isso? Mas como assim, pastor? É exatamente assim. Sinta-se sozinho no mundo com a missão que você tem. E você vai ver que fazer parte do corpo de Cristo é diferente de ter o nome no hall de membros de uma igreja. Você entendeu ou quer que eu repita? Fazer parte do corpo vivo de Cristo é diferente de ser membro de uma igreja local. Porque corpo vivo de Cristo abraça a missão, vive e dá a vida pela missão. E o que ela desenvolve de dons e talentos na igreja é resultado, é fruto, é um plus. Para quê, pastor? Para a edificação do corpo. Quando você vê uma excelência na tesouraria, né, que são os novos envelopes, né, excelência. Quando você vê um bom local de culto, excelência. Quando você vê um bom coral, excelência. Quando você vê gente servindo em todas as faixas etárias na igreja, excelência. Mas estas coisas não são um fim em si mesmas. Todos nós precisamos olhar para fora. Todos nós precisamos olhar para além do que desenvolvemos na igreja. Por que você não pode dirigir uma célula? Por que você não pode ser líder de célula? Porque eu tenho compromisso na igreja. Segunda noite, terça noite, quarta noite, quinta noite, domingo de manhã, terça, um monte de compromisso na igreja. E a missão fica onde? E o que Ele te mandou fazer mesmo? Está onde? Eu quero que você vá para casa hoje com dor de cabeça, pensando. Agora,
Eu acho que isso pelo menos eu posso falar, né? Um país onde tínhamos missionários da nossa Junta de Missões Mundiais. Os missionários foram convidados a sair do país sob pena de morrer. Nós estamos aqui, irmãos, mais livres do que isso aqui é impossível. Mais livres do que em Maricá, impossível. E a gente quer ter foco, concentrado naquilo que Ele mandou fazer. E será assim para a glória de Deus. O que você não entendeu hoje, você vai entender daqui a pouco mais. Devemos servir nos ministérios e você vai servir. Devemos servir a nossa igreja e você vai continuar servindo. Mas o que a gente precisa é virar a chave, colocar como prioridade aquilo que Ele priorizou. O sangue dele foi vertido na cruz, Ele veio salvar o mundo e Ele nos deu a mensagem de reconciliação. A igreja, o que ela liga na terra, é ligado no céu. Só a igreja tem esse poder. E é para lá que nós estamos caminhando, tá bom, irmãos?